Olhar para o teu irmão e dizer que você está grato a Deus. Eu preciso de luz. O pastor Nini enxerga bem, eu não enxergo. Acende tudo aí. Ai, coisa boa. Livro de Marcos. Eu quero agradecer ao pastor Nini, a pastora Vivi, a segunda pastora mais linda que eu conheço. A primeira sou eu, filha. Nunca que eu vou dar lugar para outro. Quero agradecer ao grupo de louvor, agradecer a Deus por essa esfera maravilhosa que está acontecendo nessa casa. Enquanto eu vou agradecendo, você vai procurando no livro de Marcos aí. Se você não trouxe a Bíblia, vai ser o verso 35, livro de Marcos, capítulo 4, e o verso é o 35. Tá calor aí? Calor aqui também. Vamos lá então. Livro de Marcos, capítulo 4, 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar: Acala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Num culto como esse, eu não poderia deixar de explanar uma mensagem que fala profundamente a minha alma. Eu começo a olhar e a estudar o livro de Marcos, e eu começo a ver neste capítulo, nesse momento, que antes de acontecer essa grande tempestade, Jesus vai entre a multidão e escolhe 12 para caminhar com ele. Ei, se eu fosse você, eu já tinha dado glória, porque no meio de uma cidade do tamanho de Guaianazes, Deus escolheu você para andar com ele. Não, você não é mais um, você é um escolhido, você é um projeto de Deus. Jesus, ele escolhe os 12, e na escolha dos 12, ele escolhe 12 pessoas normais e de temperamentos diferentes. Eu vejo Jesus falando de um João que é carinhoso, de um João que gostava de ficar no colo. Linguagem do amor. A expressão da linguagem do amor de João era dizendo: Jesus, eu te amo. Ah, Jesus, como o Senhor é lindo. Mas eu também vejo um Pedro que diz assim: se precisar matar, estamos dentro. Às vezes a gente fala assim: eu não me enquadro naquilo que Deus está me escolhendo, me capacitando para fazer. Ei, é com a personalidade que você tem que Deus vai te usar para fazer algo grande. É do seu jeito. Não importa se a sua linguagem é o amor, se a sua linguagem é a força. O que importa é que você é escolhido, e ninguém vai deformar quem você é. Algumas pessoas podem até questionar: por que ela, por que ele? Porque Deus me escolheu. É simples assim. Quando alguém perguntar: por que você? Porque Deus me escolheu. Jesus, ele traz aqueles 12 para perto, para viver experiências incomparáveis. Diga comigo: experiência incomparáveis. Aqueles 12 que estavam próximos de Jesus, eles começam a andar com Jesus, escolhidos. Estão ali, crendo que todos entusiasmados, assim como eu e você ficamos entusiasmados no começo do Evangelho, aquele negócio de primeiro amor, né? Mas o amor de Jesus é para sempre. Aqueles 12 estão entusiasmados, e Jesus começa a fazer uma mentoria através do exemplo. Ei, você não precisa falar muito, o seu exemplo é o suficiente.
Jesus começa, e a primeira mentoria que Jesus dá, ele ensina os seus discípulos a enfrentar acusações. Pode seguir o capítulo. Ele escolhe, logo que ele escolhe os 12, vem acusações sobre a vida de Jesus. Ei, se acusaram Jesus, você está com frescura porque estão acusando você? Você está com me diz que com lenga-lenga, porque estão apontando o seu nome? Se Jesus que é santo, que é perfeito, acharam defeito, não vai achar defeito em você. Eu nem estou aí. Jesus traz os discípulos para perto. As pessoas estão lá acusando, a ponto de enquanto Jesus estava curando, eles diziam assim: demônio, é espírito imundo. E os discípulos estão lá observando. É lógico que, ai como você está linda. É lógico que quando Jesus escolheu, Jesus já delegou: vocês vão pisar em cabeça de serpente. O inimigo não vai resistir. Deus já estava dando autoridade. E os discípulos estão vendo Jesus sendo acusado. Jesus calmo, sereno e tranquilo. Ei, acusações não podem tirar o seu equilíbrio. Não, eu vou parar porque me acusaram, porque estão falando de mim, estão falando da minha casa. Larga a mão de ser mole. Se Jesus aguentou acusações, Ele deu autoridade para você caminhar em cima das acusações. Eu achei lindo porque muitos, eu não vou dizer a totalidade, porque eu não enxergo todo mundo onde eu estou, mas eu vi muitos dizer: foi por causa dele. Mas quando chama você, hoje não. Quando convida você para fazer algo, não estou bem. Inventa uma dor aqui, uma dor ali. Eu não vou, pastor, é porque fulano está olhando para mim. Você está preocupado com fulano? Eu estou preocupado se Deus está olhando para mim. O resto olha à vontade. Deixa as acusações. Jesus está mostrando para eles que as acusações não é motivo para parar. Você tem coragem de olhar para a tua irmã e dizer: as acusações não é motivo para você parar. Já quebramos um protocolo aqui. Acabou. Jesus fala: vamos caminhando. Enquanto Jesus está caminhando, mostrando através das experiências que ele vive. Eu dependo de óculos, não gosto, mas dependo. A foto não sai muito bem. Jesus está mostrando as experiências que ele vive. Jesus começa a trabalhar, e da forma que ele trabalha com os discípulos, as pessoas, após acusarem Jesus, levam Jesus até a sua mãe e os seus irmãos. Quando chega, eles dizem assim: olha, Jesus, você não está sozinho, está aqui a sua mãe e os seus irmãos. Jesus falou: que é isso? Esses são os meus familiares. Satanás pode até dizer: você não tem marido, você não tem mãe, você não tem pai. Olha que família enorme que Deus te deu. Sangue seu, até pernilongo tem. Agora família é mais chegado do que irmão. Por que a gente chora, pastor? Eu fui adotado. Eu morri, minha mãe era criança. É lógico que dói. Mas se o próprio Jesus falou: Maria, irmãos, fique de lado, porque a minha família é essa. Nós fazemos parte da família de Jesus. Somos um só. E quando nós pensamos nisso, poxa vida, você é meu irmão. Dá uma olhada para ele e diga assim: você é meu irmão ou minha irmã. Então como você tem coragem de me machucar? Se nós somos uma família, como você tem coragem de trair, de mentir e de defamar? Nós somos um grande exército, que quando nos unimos para um bem comum, tornamos um exército invencível. Ei, se você é irmão desse que está do teu lado, pare de acusá-lo, pare de apontá-lo, apenas segure na mão dele e diga: eu vou te ajudar, porque você faz parte da minha família. Pastora, mas acontece que ele está no homossexualismo, acontece que ele está cheirando, não tem problema, ele faz parte da minha família. Eu vou orar por ele, eu vou jejuar por ele, eu vou lutar em favor da vida dele.
Nós não fomos chamados para excluir. Nós somos chamados para inserir. Nós queremos fazer a seleção, que é Deus quem vai fazer. A gente fala, não, esse sim, esse não, e Deus fala assim, não estou entendendo. Você é parte da mesma família, inclui que do resto cuido eu. Jesus, após apresentar a família aos 12 escolhidos, após passar por acusação, apresentar, ele começa a falar do semeador. Ele diz assim, olha, o semeador saiu a semear. Eu entendo que quando o semeador saiu, eu entendo que Jesus está dizendo assim, ele saiu fora do ambiente costumeiro dele. Porque aqui dentro da igreja, não é a minha função, não é a sua função semear. Esse semeador, estou falando em almas. A função de ganhar almas, esse semeador, estou falando em plantio. Nós lançamos a semente lá fora. A forma que ela vai crescer é a responsabilidade de Jesus. Só que tem semeador que escolhe solo ruim e depois chora porque não está aguentando aonde lançou a semente. Ei, tem muitas, sabe o que eu estou dizendo? Que tem muitas frustrações que você está vivendo na sua vida familiar, conjugal, serviço, porque você mesmo escolheu o lugar de semear. Você mesmo tomou decisão desse casamento ruim, você tomou decisão desse emprego ruim, a decisão dessa vida ruim, só vai poder ter fruto ruim. A semente é você que lançou. Tem uma brincadeira que a gente fala, né? Acho que eu estou na horta do vizinho, estou colhendo coisa errada. Eu estou na minha horta mesmo, porque se fosse do vizinho não dá nem conta. Eu estou na minha horta. O semeador sai a semear, e Jesus está falando, olha, tem semente que vai dar raso, não vai aguentar, está sendo jogado no meio de pedras. Às vezes tem pessoas que não se aprofundaram no Evangelho, se aprofundaram em placa de igreja, se aprofundaram em mim. Eu só estou porque eu canto no grupo de louvor. Está no raso. Eu só vou porque o meu marido é o pastor. Está no raso. Não, eu vou porque foi por causa dele. Eu estou lá por causa de Jesus. Não estou preocupado se eu tenho carro, porque quando eu olho para a Bíblia, Jesus não está exaltando o pastor, Jesus não está exaltando o bispo, mas ele está exaltando Lázaro, dizendo, é meu amigo. Tem meu lindo, da onde eu estou, a moça passou a mão no cabelo, fica de pé, atrás de você, cutuca ele. Não, sentado mesmo, não complica a minha visão. Você fica quieta no nome de Jesus. O moço ali atrás. Relebaia soe. Relebaia cholde que diha. Elia cholde siha. Deus não te chamou para ser plantado no raso. Ei derrai halamasi decoe. Enquanto eu estou pregando aqui, o meu Deus está dizendo assim: eu chamei para curar as emoções dele. Porque Deus conhece a sua história. E há momentos que você quer desistir porque falaram, porque acharam. E Deus está dizendo, saia do raso, mergulha no fundo, porque é no fundo que você vai encontrar resposta para as suas inquietações. O raso é lugar que machuca, o raso é lugar que pisa na gente. Mas quando nós estamos no fundo com Jesus, ninguém toca em nós. Sai do raso. Semeador. Jesus está falando do semeador, e os discípulos estão lá caminhando, estão vendo as coisas acontecerem. E enquanto você está andando, você tem que estar observando as coisas acontecerem. Não, você não pode falar, eu estou na igreja hoje, nesse aniversário, porque eu quero pular, porque eu quero falar em língua. Não, eu estou na igreja porque eu quero ser instruído pela palavra, eu quero viver a palavra, eu quero andar na palavra. Eu gosto de pular. Termino o culto geralmente mancando, porque eu pulo. Jesus, ele começa a instruir os discípulos. E aí Jesus diz assim, fala do semeador, e depois ele vem falando da candeia.
Ninguém pega uma luz acesa e coloca embaixo. Dia desses eu cheguei numa igreja, pastora, e eu falei, vou sentar lá no fundo. Negra, 115 quilos, careca. Vou sentar lá no fundo que eu não quero que ninguém me veja. Candeia embaixo da mesa. Eu sou pastor, mas hoje não. Eu sei louvar, mas hoje não. Eu sei fazer bolinho, mas hoje não. Ei, ninguém pega uma luz e esconde embaixo da mesa. Deixa Deus usar, você é candeia. Fica de pé um pouco. Uma moça, você, sei lá como eu vou fazer. Tem bolso de boné do lado. Você com lencinho, minha linda. Até quando vai ficar escondida fingindo que não está na cena? Não, porque tu não entra na cena, porque tu diz assim, pastora, você não sabe o quanto eu fui ferida no ministério. No ano de 2018 foi algo terrível, que parecia que eu não ia conseguir caminhar mais. Ei, você é luz, e a luz não pode ficar escondida. Não importa a maneira e a forma que pisaram, que fizeram. O que importa é que quando a candeia está acesa, a função dela é iluminar o ambiente. Deus está dizendo, diga minha filha, desperta, acorda, sai dessa paralisia espiritual e vem fazer a minha obra. Lugar de candeia não é escondido. Você foi chamado para brilhar, então brilha. Não, pastora, mas é que quando eu estou brilhando, as pessoas têm inveja de mim. O invejoso só sabe ter inveja mesmo. Agora você que é luz, você brilha. Não. Hoje de manhã, pastor, eu estava falando a respeito de Penina e Ana. E eu falei assim, Ana estava tão focado com o que Penina falava, que um espírito angustiador, de angústia, tomou o coração de Ana. Se você continuar focado no que o invejoso fala, a angústia vai tomar a sua alma, e você não vai viver as alegrias do que Deus reservou para você. Olha Ana tinha marido rico, igual você assim, dono do ouro da prata, viu? Todo seu. Gaste tudo, pega os boletos, cartão de crédito, tudo seu. Ana tinha um marido tão bom, que era provedor do altar do Senhor. Não, sabe aqueles maridos dizimistas? Era Eucana trazia o carneiro, colocava no altar, parte ia para adoração, para o sacrifício, parte para o sacerdote, e a outra parte era para a família dele comer e beber. Ana estava tão miserável na angústia que ela não comia e nem bebia. Parece que tem mulher aqui que o marido é provedor da obra e ela não consegue se ligar dizendo, meu marido é dizimista, meu marido sustenta. Não, dizimo você não vai dar não, cooperar na obra não, eu preciso disso. Não, larga a mão de ser miserável. Ana tem muitas qualidades, mas não sabia aproveitar. É forte, porque a gente fala de uma Ana gerando Samuel, de uma coitadinha de Ana que não tinha filho, mas quando o marido vinha adorar, ela era a primeira a atrapalhar. Você já imaginou seu marido vindo cantando, louvando a Deus com o dízimo, e sabendo que atrás tem uma murmuradora que não vai comer, não vai beber, porque ele trouxe o dízimo no altar? Você já parou para imaginar? Vice-versa, homem ou mulher? Você trazendo o dízimo e a pessoa atrás falando, amanhã quero só ver como nós vamos comer pão. A Bíblia diz, traz o dízimo e eu, Deus, repreenderei o devorador. A Bíblia é tão clara que permitiu. Ai. Ficou feio agora. Mas eu posso soltar, pastor? Deus é tão bom que ele falou assim, você é miserável, Ana, então eu vou serrar sua amada. Quem é miserável não prospera.
Não, quem é misericórdia? Não. Ah, pastor, eu abri um negócio, está vendo tão bem, mas agora cadê o dízimo? Então você não vai prosperar mesmo, porque quando nós não somos fiéis a Deus, Deus cerra a nossa vida dizendo: eu quero ver como você vai fazer sozinho, porque a prosperidade sou eu sou dono do ouro e da prata. Deus cerrou. Deus falou: quero ver como você vai fazer, Ana. E Deus é top, porque Deus educa a gente com lições na vida. Deus permite que Penina entre nessa casa. Ô tribulação de Penina. Só que Penina, embora ela fosse tribulada, quando Eucana ia levar o dízimo oferta, ela arrumava todos os filhos dela. E ela ia linda, cantando, dançando. E a Ana, a Santa Rona da vez, ia lá: ô vida, ó céu, ó azar. Tem hora que a gente é Ana. A gente olha e fala: ex-macumbeira, ex-prostituta, vai indo adorar, levar dízimo. E você que é filho de crente e nunca dizimou na vida? Acorda. Uma hora a Ana acordou, porque a Bíblia diz que ela se rendeu no altar. Quando ela se rendeu, eu creio que Ana falou assim: ó, eu não tenho. Olha que coisa linda. Até então, quando a casa dela tinha, ela não comia, não aproveitava. Mas aí quando ela viu que o negócio ficou estreito, ela falou: eu não tenho. Ô meu lindo, fica de pé um pouco. Você magrinho, olha, chamado de magro é mais bonito que lindo. Relibiando Shira Relebaia Chou Deli Refai e Súbia Des. Enquanto Eucana estava levando a sua adoração, Ana estava desvalorizando tal adoração. Mas chegou uma hora que Ana se rendeu aos pés do Senhor, e ela disse assim: eu não tenho, mas se o Senhor me der, eu te devolvo. Deus está dizendo: você não tem. Alabando de Shira Elietoi. Mas tu diz: Senhor, se tu restituir a minha história, se o Senhor reescrever a minha vida de novo, eu vou entregar inteiramente a minha vida nas tuas mãos. Alabando que rabácia. Satanás quis roubar a tua vida, falou: eu vou matar. E Deus está dizendo: não vai matar nada, porque eu escondo ele debaixo das minhas asas, e ali ele está seguro. Às vezes a gente é assim mesmo, a gente tem e não valoriza. E tem tanta gente que não tem e fala: eu não tenho, mas se o Senhor me der, eu te devolvo. Candeia acesa. O Senhor fala sobre a candeia, e depois o Senhor vem falando a respeito da semente novamente, e depois ele fala do grão de mostarda. Ele fala do grão de mostarda, dizendo assim: olha, se você tiver uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: vá de um lado para o outro, e ele vai. É que às vezes a gente pensa que precisa ter fé grande. Tem hora que nós queremos e temos a ousadia de dizer: Senhor, eu quero ser como Estevão, que me apedrejam na praça. Não, eu disse isso para Deus quando começou as pedras, eu quase fartei. Ribotril, 3 gotinhas cedo, 3 de tarde, 3 de noite. E Deus falou: resposta da sua oração. Você não disse que ia aguentar. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a sua fé pode ser pequena, mas o Deus que você serve é grande. Não, talvez você chegou aqui dizendo: pastora, eu nem sei qual é o tamanho de um grão de mostarda. Um dia eu fui numa festa, e o tema era esse: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu ganhei um vidrinho, eu trouxe embora para casa, coloquei o vidrinho ali, não dei muita bola pro vidrinho. Depois eu falei: vou ver o que é esse vidro. Quando eu olhei, tinha um cisco ali dentro. E aí uma pessoa estava perto de mim e falou assim: pastora, isso aí é uma semente de mostarda. Eu falei: nossa, se a minha fé for desse tamanho, eu vou dizer para o monte: vá de um lado, e ele vai. Ei, querido, a porta de emprego não abriu ainda, porque sua fé não está nem do tamanho do grão de mostarda.
O câncer não foi curado ainda, porque você nem acionou essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Seu marido não está aqui hoje, sua esposa não está aqui hoje, seu filho não está aqui hoje, porque você não pegou nem essa fé pequena para derramar tudo no altar do Senhor, dizendo: eu acredito, ainda que a minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé. Ele quer saber aonde você vai aplicar a sua fé. Ai, quando tem muita gente, a gente sofre, porque eu sou péssima de cor. Para mim tem que existir só azul e amarelo. E preto, né? Oh, meu Deus. Tem uma mãe com o bebê no colo encostado aqui atrás dela. Fique de pé, menina. Eu acho que você está de blusa vermelha, não tenho certeza. Tá mesmo. Relebácia, alabando de si redei echou deli. Você foi chamada para servir. Não, tem momentos que você não entende, porque você vê coisas que ninguém vê. Você está sempre atento, aonde falta cadeira, aonde falta pano, aonde falta isso. E você fala: Deus, como ninguém está vendo? E Deus está dizendo: é porque eu te dei o espírito de servidão. Talvez você não vá brilhar no altar pregando, mas você vai brilhar servindo aqueles que pregam. Você vai brilhar trazendo calmaria àqueles que levam a preciosa semente. Não pare de servir, diz o Senhor. O Senhor está falando a respeito da candeia, lugar de colocar a luz. Está falando a respeito do grão de mostarda. E aí ele para depois de toda essa caminhada. Lembre sempre que ele está andando, e os exemplos dele estão formando o caráter dos discípulos. Jesus para de caminhar. E quando ele para, ele escolhe um barco. Quem sabe esse barco é você hoje. Se eu fosse levantar a mão, não sei se eu teria coragem. Quem sabe esse barco é você hoje. Jesus vai e escolhe esse barco. Ele olha para os 12 discípulos e ele fala assim: passamos para a outra margem. Jesus sobe no barco com os discípulos, cansado, um dia trabalhoso, porque além de ele estar dando exemplo, ele está ensinando, ele está curando, ele está fazendo passagens ilustrativas. Ele automaticamente, ele deita e dorme. Os discípulos estão lá, talvez trocando um bate-papo, dizendo assim: você viu? Olha Jesus falando lá, fé do tamanho de mostarda. O que é uma mostarda? Candeia, luz. De repente surge uma grande tempestade. Talvez Jesus escolheu o seu barco, e você está vivendo uma grande tempestade. É motivo de glorificar, sim, porque por maior que seja a tempestade, o importante é que ele está lá dentro do seu barco. Os discípulos estão desesperados. Eu não sei explicar a estrutura desse barco, mas a Bíblia diz que é um barquinho. Eu imagino um barquinho simples, um barquinho a remo, os discípulos sentados. Não imagina um Titanic. O Titanic com toda aquela potência, o homem se levanta e diz assim: nem Deus afunda esse barco. Deus vai lá, coloca um dedo no meio do mar, rasga, e o Titanic cai. O barco pode ser até grande, mas se não tiver Jesus dentro, eu não sei a estrutura desse barco, mas a Bíblia diz que é um barquinho. Se é um barquinho, eu imagino aqueles barquinhos do modelo que a gente aprende a fazer na escola, né? Dobra o papel de leite. Eu imagino esse barquinho. Os discípulos lá sentados remando. No primeiro céu escuro, eles falam assim: está escurecendo o céu, hein? Porque no começo da luta a gente fala: parece que vai dar ruim, né? E a gente fica esperando para ver como que a gente vai fazer com essa luta. Alabaia súbia, relia choude de si refaça. Aquilo que era para ser perda vai ser ressarcimento. Alamai choude que soube a dirra. Tu dissestes hoje: de mim mesma eu fecho as portas. Alamando que vai, alando se desce. Deus diz assim: fui eu quem dei a empresa nas tuas mãos, fui eu quem dei o talento. Alamando que vide sou de li refácia.
Não é o mercado que vai mudar, decai a acirra, aquilo que eu prometi para a tua história. Eu conheço a sua escritura. Pastor Denis, eu fui tentar chegar próximo da pastora, mas aí eu vi um caderno grande, com muita coisa escrita dentro, grande. E eu falei para Deus: Deus, o senhor vai assinar algum documento para o pastor? E o pastor falou assim: não fala isso para ele. Eu falei: o senhor não vai assinar documento nenhum para ele? E Deus falou: não. Eu falei: então o que é esse livro? Eu consigo chegar só até aqui, porque Deus diz assim: diga para ele, a sua decisão, eu estarei com você. É na sua decisão. Alamando de si refaz. É porque tem hora que você pergunta: vamos, não vamos, faço ou não faço? E Deus está dizendo: esse livro eu dei na sua mão. Deus está dizendo: a responsabilidade minha é com você que eu tenho. Então é na sua decisão que eu vou. Se você for, eu vou contigo. Se você ficar, eu fico contigo. Mas a decisão é sua. Você pode dar glória enquanto eu bebo uma água? As ondas começam a balançar. O barco começa a balançar por causa das ondas. O vento começa a ficar forte. E o primeiro sentimento que tem no coração dos discípulos, parece que tudo o que Jesus tinha ensinado a eles apagou. Deu amnésia. Tudo que Jesus tinha ensinado a eles, a única coisa que eles sentem é medo. Para com esse negócio de sentir medo. Deus jamais dará uma prova maior do que aquilo que você não possa suportar. Deus jamais vai colocar você diante de uma tempestade para destruir o teu barco. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Ele permitiu a tempestade, Ele é Deus para te sustentar no meio da tempestade. Os discípulos têm medo. Ô pastora Vivi, larga a mão de ser medrosa. Alabai chou delihe. Não, você vem aqui um pouquinho, porque eu tenho amizade com você. Você é um filho meu. Deus está mostrando assim, e eu vou fazer como Deus está mostrando. Vamos, eu sou a pastora Vivi. Chama eu. Vamos. Não, vamos. Para de se esconder por detrás dos outros. E chamada, escolhida, improvável, mas eu te escolhi. Enquanto tu se esconde, existem mulheres esperando tu abrir a boca, porque através do teu testemunho haverá restauração de identidade. Chega de andar às sombras, de andar atrás, dizendo: eu não sei, eu não posso, chama fulano. Não, é com você mesmo que Deus manda falar nessa noite. Tira do teu coração todo o medo. Eu até vou, mas se alguém for na frente, eu até faço. Jesus está indo na frente. A gente até gosta de cantar, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho. Mas quando Deus coloca a gente na frente, a gente já pega um, vai na frente da gente e fala: vai. Os discípulos começam a ter medo. O medo paralisa. O medo cega. O medo faz a gente murmurar. A sua murmuração não vai acelerar seu processo, não. Vai atrasar o seu processo. Você pode até murmurar à vontade, a boca é sua, faça o que você quiser. Mas Deus está mandando eu dizer: quanto mais você murmura, mais atrasa o processo. É você quem decide a sua postura dentro do barco. Os discípulos olham para Jesus e olham espantados, talvez até indignados. Talvez, se eu fosse perguntar hoje, alguém aqui já se sentiu desamparado no meio da luta? Não levanta a mão, não faz eu passar vergonha. Fica a mão abaixada, bem firme no banco.
Todos nós. Todos nós. Eu já tive lutas que eu disse: Deus, o Senhor esqueceu de mim. E Deus olhando e dizendo: eu conheço sua estrutura. Os discípulos se sentiram desamparados, água entrando no barco, o remo descontrolado, o pavor da morte, sabendo que a morte é ganho, porque se nós morrermos hoje, eu tenho certeza que eu vou para Cristo. Nós que somos escolhidos, estamos firmados em Deus, não precisamos ter medo da morte, porque a morte para nós é ganho. Aqueles discípulos olham para Jesus e dizem assim: o Senhor não se preocupa com nós. Ô moça, de blusa vermelha, fica de pé aqui, ó, uma loira bonita. Fica de pé você, minha filha, com um brinco. Isso. Relebai chou de descia. Você acha que Deus não se importa com a tua história? Alamai chou de si de faz. Ele viu o abandono, ele viu o desprezo, ele viu a traição, ele viu as falácias pela costa, e ele te trouxe aqui para dar a resposta: eu te amo. Alabando de si rebai. Porque tu diz assim: não tem mais como eu ficar na casa, não tem mais como eu ficar na tua presença, porque o próprio Deus me abandonou. Aí Deus me trouxe aqui para dizer: eu não te abandonei, eu te amo. Os discípulos olham apavorados e Jesus está dormindo. Eu fico imaginando tempestade, barco balançando, água entrando, Jesus dormindo. A gente escuta um gato pular no telhado, a gente já... Jesus está lá, roncando, tranquilo. Deixa tudo cair. Eu já não expliquei para eles que se eles tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, eu já não expliquei para eles que eles são candeias. Eles estão com medo do quê? Sabe o que Jesus está esperando dos discípulos? Os discípulos levantar e falar: aquieta, mar. Fica quieto. Deus está esperando você profetizar a tua bênção. Deus está esperando você tomar a posição. Deus está dizendo: ei, eu já te dei autoridade para vencer as acusações, para vencer a tempestade. Eu já fiz luz no mundo para vencer a vida. Deus está esperando você. Os discípulos acordam Jesus. E você pensa que acorda na boa? Você pensa que acorda como a pastora Vivi acorda, o pastor Dini, amorzinho, dá um beijo na careca, acorda, amor. Amor, acorda. E o pastor Dini já levanta todo. O que foi? O que foi? Aonde é? 220, né? Não. Jesus, os discípulos vêm e falam: acorda, Jesus. Jesus olha, calmo, sereno, tranquilo. Água entrando no barco. Trovão. Eu sou tão medrosa. Ai, hoje eu controlo o medo, mas eu já teve um temporal na minha cidade, pastor. Eu estou com uma criança dentro de casa e Deus está lá e arrasta, move, tira, move. Eu falei: vai cair tudo. A criança com os olhos estalados para os meus olhos, para mim. Eu falei para ela: vamos deitar. Cobri tudo, espelho, guardei toda a faca, a tesoura, deitei, cobri a cabeça. E a criança dizia assim: eu estou com medo. Eu falei: eu também. Nem para exercer missão de apoio eu servi aquele dia. Aí eu me acordei, quando eu me dei por si, eu falei: eu sou adulta, eu tenho que trazer segurança para essa criança. Para de se portar como criança. Você é adulto. Qualquer coisinha faz beicinho, qualquer coisinha fica de mal, qualquer coisinha vira cara. Não, você é adulto. Não, hoje não, estou de mal. Os discípulos falaram: você não está vendo, Jesus, que nós estamos perecendo? Jesus acorda tranquilo. Jesus dá uma olhada para o vento, lindo ele, e diz assim: acalma-te, mar. Aquieta, vento. Não fez nem. Não pensa que Jesus fez eis que digo e sapateou. Acalma. Porque a voz de Deus, a autoridade.
A voz de Jesus é uma voz de autoridade. Ei, nessa noite Jesus está dizendo: eu vou acalmar essa tempestade. Não, nessa noite Jesus está dizendo: o teu barco não afunda, o teu barco não vai ser levado pelas ondas. Eu vou acalmar essa tempestade. Levanta a mão, menininha. Você de trança. Relebai a choui, relebando se rebai e chou derrice. Os discípulos, eles não podiam pular do barco, porque ninguém nada no meio da tempestade. Pare de dar braçada. Pare de tentar ganhar luta na força do seu braço. Deus está dizendo: aquieta o teu coração, acalma a tua alma. Porque enquanto você está dando braçada, falando, brigando, querendo ter direito, você está se afogando no meio da tempestade. Deus diz: aquieta a sua alma. Quando Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, os discípulos começam a conversar entre si. Não é os discípulos que tinham conhecido Jesus naquele dia, é os discípulos que vinham caminhando com Jesus. Sabe qual é o assunto dos discípulos? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Não, quem é esse? Eles andavam com Jesus e não sabiam quem era Jesus. Eles estavam vivenciando com Jesus a sua vida e não sabiam. Olibiaia sou rebácia. Vem aqui, filho, vem aqui. Relibian deixou de lira, relide foi. Coloque a tua mão aqui, ó. Assim, ralamando de si, de cóbia, relide face. Andar com Jesus muitas das vezes traz dores, muitas das vezes traz lágrimas, traz perdas de amizade. Mas Deus diz assim: como água eu estou limpando e te purificando a cada dia. Ralabaia chode que ni refácia. O inimigo achou que ia deixar uma marca, que ia deixar um apelido, e tu seria perseguido o resto da vida. Mas eu trouxe as marcas do sangue da cruz sobre ti, e essas marcas é que te levarão a caminhos distantes. Deus está dizendo: tira o fardo do passado. O que passou já passou. Os teus pecados eu não te lembro mais. Eu estou fazendo uma coisa nova em favor da tua vida. Quando os teus, aqueles que estão perto, te acusarem, diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é esse? Quem é esse que o mar, que o vento? Ô minha pastora, fica de pé. Eu vejo 3 portas. Relebanda que súbia descer. E as 3 portas abertas. Alamando de li refoi. E a palavra que Deus manda eu dizer nessa noite: sou eu quem te sustento. Alamando li refaz. Porque está ansiosa com o dia de amanhã, sendo que eu já disse que eu vou abrir essas 3 portas. Alamai choude que sirra. Tu dissestes há 15 dias atrás: eu não sei como vai ser o ano que vem. Eu já estou com a idade, não tenho, parece que eu não tenho mais o mesmo pique. E Deus está dizendo: eu estou renovando as tuas forças e abro essas portas. Quem é esse? Quem é esse? Fica de pé, minha linda de cor de rosa. Eita. Fica de pé aí, você é nova. Fica de pé aí. Atrás de uma mulher que está de blusa laranja, eu acho que onde você está de verde. Fica de pé, minha linda. Se não for verde, é preto. Você, fica de pé. Não, aqui, ó, aqui. Fica, isso. Você agora, você apontou para ela e é você, isso. Relebanda que choui, reli de fobia de li refai. Fica de pé. Radabaiti de soube de li refaz. Enquanto eu estou pregando essa palavra, eu estou vendo um espírito de depressão saindo em retirada dessa casa. Alabando de que refácia,
Porque a depressão chegou de um jeito que tu disse: eu vou tirar minha vida. Não, se amanhã eu tiver que continuar assim, eu prefiro morrer. Eita, Deus está dizendo: diga a ela que o espírito de depressão está batendo em retirada agora. Amanhã é um novo dia, o sol nascerá da justiça em favor da tua vida. Descansa, acredita e se alegra. Sai depressão, diz o Senhor. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser aliança quebrada, tinha tudo para ser desistência. Mas você disse assim: eu vou ficar nos teus pés, porque dos teus pés eu sei que eu alcançarei vitória. Deus chegou nessa noite para dizer para ti que Ele já ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Enquanto alguns estavam comentando o cenário, Deus estava escrevendo. Deus está dizendo assim: acalmou o vento, acalmou a tempestade. Quando tu chegar lá na tua casa, aqueles que se dizem parentes, eles vão olhar: tem coisa diferente aí. É porque a presença de Deus vai indo na tua frente. Acalma vento, acalma mar, acalma, acalma. Acalma, está estabilizado. E os discípulos estão dizendo: quem é esse? Eu quero deixar uma pergunta e não precisa responder não. Você sabe quem é o Deus que você serve? Você sabe do que Ele é capaz de fazer? Porque os discípulos andaram com Ele e não sabiam. O que me deixa mais triste nessa história não foi a fraqueza dos discípulos, não foi o medo dos discípulos, não. Porque momentos de medo todos nós passamos, momentos de fraqueza todos nós temos. Mas o que me deixa triste é que os discípulos não sabiam quem era Jesus. Mas quando Jesus chegou em Gadareno, o endemoniado disse: esse é o Filho de Deus vivo. Sabe o que a palavra está dizendo? Tem muita gente que dá glória, que dá aleluia, está na igreja e não sabe quem é Jesus. Tem muita gente endemoniada lá fora que reconhece que Jesus é Filho do Deus vivo. Você foi chamado para ter experiência. Você não foi chamado para dizer: quem é esse? Aonde Ele está no momento das minhas tempestades? Aonde Ele está no momento das minhas adversidades? Ele está dentro do seu barco. Ele tem o controle nas suas mãos. Fique de pé enquanto o grupo de louvor vai chegando aqui. Ele tem o controle nas suas mãos. A tempestade e o vento não é maior do que a chamada que Deus tem para você. Você pode ir ficando de pé, se ajeitando aí. É 5 anos, né? Eu achei que era 15. Vai ajeitando, se precisar pôr a cadeira uma em cima da outra. É 5 anos. Eu não vou dizer o que eu sei dizer. Não vou dizer não. O que eu sei dizer é que um dia Deus olhou para o líder da igreja. Pega essa. O que eu sei dizer, um dia Deus olhou para o líder e disse assim: passamos para o outro lado. Ele não explicou para os discípulos o que ia acontecer no meio. Porque se Jesus contar para nós o que vai acontecer no meio, nós não temos nem coragem de entrar dentro do barco. Mas Jesus convidou: entra. E a promessa é essa: nós vamos chegar do outro lado. Não importa o que está acontecendo no meio, você vai chegar do outro lado. Não importa o que está acontecendo no meio da tua casa, no meio da tua história, no meio da tua família. A promessa de Deus é: nós vamos passar e eu vou chegar junto com você lá. É festa hoje. É 5 anos de ministério. 5 anos em que Deus está fazendo transbordar. Só não cresceu mais porque não tem espaço. Primeiro você amplia, depois Deus dá o crescimento. Ah não, vou esperar chegar mais gente, depois eu mudo de lugar. Não, muda antes para já poder acomodar os que virão. Eu quero que você ponha uma cadeira em cima da outra, porque depois você não vai sentar mesmo. Coloque aí, ajeita aí, dá espaço. É noite de festa. O aniversariante principal já está na casa. Eu não sei se você escutou a última fala.
que Deus só amplia depois que você dá espaço. Deus só vai fazer coisas grandes na sua vida depois que você dá espaço. Espaço no seu coração. Relebanda, relebai, tolde, deli refaz. Enquanto eu olho, eu vejo um soldado ferido. Alamaia, tolde, rícia. Soldado esse que foi deixado no meio do caminho. Soldado esse que disseram conta comigo e hoje viraram as costas e riem da situação. Deus está dizendo: eu estou descendo o óleo da cura sobre ti. Alabando raia sol de récia. Tu pode estar ferido hoje, sem estímulo, sem vontade hoje, mas o amanhã pertence a mim, e eu vou trabalhar em seu favor e em favor do teu ministério. Antes de nós clamarmos pelo batismo do Espírito Santo, antes de nós clamarmos em favor do equilíbrio na nossa vida, o aniversário é da igreja. Você trouxe um presente para a igreja? Eu já sei que foi feito um apelo de dízimos e ofertas, mas agora eu não estou pedindo nem dízimo nem oferta. Eu estou pedindo um presente. Eu não sei o que você pode trazer de presente aqui. Talvez seja algo financeiro, ou talvez seja assim: eu estou trazendo eu quero servir a Deus inteiramente. Eu não sei se você quer ofertar, dizendo: Senhor, essa oferta que eu estou dando em espécie, eu estou pedindo para que a tempestade das minhas finanças se acalme. Ou talvez você está trazendo assim: o que eu estou trazendo para o altar é a minha família. A minha família precisa de estabilidade. Talvez você está trazendo a sua dor espiritual. Você está afastado do evangelho porque alguém te feriu. Você não percebeu os passos que Jesus estava dando para ensinar que você ia passar por acusações, que você ia jogar sementes que não iam crescer, que você ia ser um semeador e muitas das vezes a própria semente ia morrer, mas você continua sendo filho dele. Eu quero chamar você para trazer uma oferta aqui no altar. Pode ser em dinheiro, pode ser em vida, mas venha para o altar enquanto o grupo louva. Aquele que quer ofertar em dinheiro, venha. Quer ofertar em piques, quer trazer ouro, traga. Não demora não, que eu preciso ir embora para o interior. Cadê a sua oferta? Que oferta você vai trazer hoje? Pastor, eu não estou com coragem nem de abrir minha bolsa. Abre sim. Traz uma oferta específica aqui, enquanto o grupo louva. Pode louvar, meu amor. Vamos esperar que se ajeitarem aí.